Tudo bem, meus queridos? Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o fim do cativeiro. Choro ou celebração? Alegria ou tristeza? Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 1 em diante. Daniel capítulo 9, versículos 1 em diante. Todos encontraram? Então vamos lá. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído sobre... Vou ler de novo. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado em cinza. Fique com a Bíblia aberta. Eu poderia falar várias coisas desse texto aqui. O livro Santificação de Ellen White tem um capítulo inteiro falando sobre a oração de Daniel. E algumas coisas que me chamam a atenção ali, em primeiro lugar, é como Daniel faz a sua confissão perante Deus. Irmãos, eu estou para gravar um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, toda semana eu coloco um vídeo lá, e um vídeo que eu quero colocar no YouTube, estou pensando mais ou menos, título provisório, a única razão para você sair da igreja. Tem uma razão que você deve sair da igreja. A única e exclusiva razão para você sair da igreja é se você chegar a uma conclusão bíblica que doutrinariamente o que se ensina ali não é o que a Bíblia manda. Aí você deve sair. Mas fora a razão bíblica doutrinária, escândalos nunca foram motivo para você sair da igreja. Isso aqui vale para adventista, para qualquer igreja. Se você está saindo da Assembleia de Deus porque um pastor lá roubou, porque um presidente lá, um cooperador, você não está correto. Você não está na igreja por causa do pastor. Se você está saindo da congregação cristã no Brasil porque você descobriu que os anciãos lá estão usando, sei lá, alguma conta errada aí que não deveriam, não, isso não é motivo. Se você está saindo da igreja católica porque teve problema de pedofilia, isso não é motivo. Porque biblicamente, quando eu leio a Bíblia, eu estou estudando muito essa questão da apostasia de Israel, eu vejo tanta coisa errada, horrível que os judeus faziam. Você tinha rei mandando queimar o filho dele a Moloch, que é coisa pior do que isso. Eu acho que por pior que seja a situação de uma igreja, eu nunca vi, seja da adventista, da católica ou da presbiteriana, um pastor que queimou o filho dele num altar pagão na frente da igreja. E em Israel você via reis fazendo isso. E nenhum profeta mandou o povo sair do meio de Israel. O cristianismo só saiu do judaísmo quando doutrinariamente tornou-se insustentável permanecer no judaísmo, porque a essência da mensagem do Novo Testamento é reconhecer Jesus como Messias. Como eles não reconheciam Jesus como Messias, essencialmente não dava mais para ficar ali. Ficou claro isso para os irmãos? Mas o cristianismo não saiu do judaísmo por causa das coisas erradas que havia no judaísmo. E aqui eu pego Daniel como exemplo. Israel falhou, Judá falhou. E eu faço uma pergunta retórica para vocês. Por que veio o cativeiro da Babilônia? Numa resposta simples, de escola sabatina ou dominical. Por que Deus mandou Nabucodonosor? Por causa da fidelidade do povo? Por causa da desobediência. Perfeito. Daniel estava desobediente? Daniel estava idólatra? Daniel estava infiel? Mas ele foi para o cativeiro. A primeira pergunta que eu faço ao ler o livro de Daniel é: eu estou disposto a permanecer junto ao povo de Deus, mesmo que eu sofra as consequências do pecado do povo de Deus, dos quais eu não participo? Ou eu sou santo demais para fazer parte do povo de Deus? Ao que me consta, irmãos, não estou aqui querendo defender nenhum erro das igrejas,
Mas, segundo a parábola de Jesus, o trigo e o joio deveriam crescer separados até a volta de Jesus. Ah, não é separados? É juntos? Ah, então eu vou pedir um favor, avisem isso para alguns aí que não vêm mais para a igreja, porque não suportam os erros da igreja. Eles são trigo, e não vêm para a igreja porque eles não querem crescer junto com o joio. Eles acham que Jesus se equivocou na parábola dele. Porque Jesus falou que até a vindima, o joio e o trigo têm que crescer juntos. Mas eles acham que Jesus se equivocou. Vamos atualizar Jesus. Jesus não sabia. Jesus não tinha a luz maior. O trigo tem que crescer separado. Não. Segunda coisa que eu aprendo da parábola do trigo e o joio. Nós não sabemos quem é quem. Terceira coisa que eu aprendo agora pegando de Daniel. Eu sou do povo de Deus e sofrerei as consequências com o povo de Deus, mesmo que não esteja participando dos pecados do povo de Deus. Quarta coisa que eu aprendo com Daniel. Quando ele vai orar pelo povo de Deus, você depois lê com calma esse capítulo 9 em sua casa, você vai ver que Daniel, ele não fala assim, Senhor, perdoa os pecados de Judá. Ele fala, nós temos pecado contra ti. Cabe ao Senhor a glória e a nós o corar de vergonha. Ele não ficou na internet denunciando todo mundo como se ele fosse a perfeição máxima. Ele se identificou, estou citando o livro Santificação, ele se identificou com o Israel pecador. Então eu repito para ficar bastante latente na sua cabeça. A única e exclusiva razão bíblica para você sair da sua igreja é se você descobrir doutrinariamente que aquilo que você está aprendendo lá não é o que a Bíblia diz, você não concorda com aquilo, aí eu te dou uma sugestão, realmente saia. Saia. Se você é um presbiteriano que não concorda com o calvinismo, nem com a questão da predestinação, então o seu lugar não é na presbiteriana. Se você é um presbiteriano cessacionista, mas que chegou à conclusão que tem que falar línguas e ter o batismo com o Espírito Santo, então seu lugar é na Assembleia, não é na presbiteriana. Se você é um protestante, metodista, mas você descobriu biblicamente que Maria está intercedendo entre nós e Deus e você tem que fazer oração para Maria, então seu lugar não é na metodista, vá para a católica. Agora, sair da igreja porque tem escândalo ali, não. Fica onde você está. Você não deve estar na igreja por causa do padre, por causa do pastor, por causa do líder espiritual, é por causa da sua convicção doutrinária. Aí eu amo o pastor Gilson pregando, eu digo pastor Gilson é transferido, a fé dele vai embora junto. Aí vem um outro que não prega igual o pastor Gilson e danou. Vocês entenderam? Tem gente que fala comigo assim, não é justo o que está acontecendo comigo. Com todo respeito à sua dor, mas levando em consideração alguém que também é doutor em dor, entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu falar com você uma coisa. Não é justo? Jesus era muito mais perfeito do que você. E olha como a vida de Jesus foi cheia de problemas e provações e rejeição. Você é melhor do que Jesus, porque Jesus não merecia, você não merecia, não é justo. Paulo fala que é um privilégio sofrer com Cristo, por Cristo e como Cristo. É lógico que eu não quero dizer que nós possamos sofrer um sofrimento expiatório. O meu sofrimento não vai liberar nada do pastor Michelson. Meu sofrimento não vai ajudar nada nos pecados dele. Mas sofrer como Cristo é um privilégio, dizia Paulo. E Paulo não era masoquista. Outra coisa. Eu sou tão certinho, por que eu me contaminei? Por que aconteceu isso? Bom, Daniel sofreu a consequência. Agora, tudo isso foi um preâmbulo para provocar você. Mas a minha pergunta ao texto vem agora. Daniel disse que ele havia estudado o livro de Jeremias e havia chegado à conclusão, imagina até Daniel fazendo as suas pesquisas ali em Jeremias, e fazendo os cálculos proféticos que o cativeiro duraria 70 anos, Daniel pensou, bom, 70 anos, então significa que eu já estou aqui desde 605 é a data que nós damos, tá? Estou fazendo uma analogia aí. O cativeiro está acabando. Eu pergunto à igreja, se você fosse Daniel,
depois de estar 70 anos na Babilônia, louco para voltar para casa, louco para ter o templo reconstruído, louco para ver Jerusalém de pé novamente, e você agora conclui pela profecia que o cativeiro está chegando ao fim, qual deveria ser o seu sentimento? Alegria, entusiasmo, vou para casa. Só que, paradoxalmente falando, Daniel se assentou em pano de saco e cinza. O povo do Oriente Médio, Daniel era um judeu do Oriente Médio, eles sentem tudo com muita paixão. Por exemplo, é muito comum na Jordânia, no Egito, em Israel, se você tirar as 4 rodas do carro, o sujeito ainda consegue dirigir. Se você arrancar o motor do carro, ele consegue dirigir, mas se você der um carro sem buzina, ele não sabe o que fazer. Eles buzinam para todo lado. Eu tenho um mau hábito que quando eu estou dirigindo lá, você buzina, você começa a entrar na onda também. Aí quando chega no Brasil, eu já quero no primeiro buzina, porque se você demora 2 segundos a mais do semáforo, eles já buzinam. Um dia eu perguntei para um motorista jordaniano, um Uber, que eu peguei lá, por que vocês buzinam tanto aqui? Ele falou, porque o pessoal está alegre. Você vai à cidade velha de Jerusalém e vê 2 judeus conversando, ou 2 árabes, ou 2 palestinos, eles gesticulam. Então ele sente tudo com muita força. Quando ele está feliz, está diante do Kotel lá, que é o muro ocidental, chamado Muro das Lamentações, o Shabat está chegando, eles pegam um ao outro e começam a dançar. Davi Melech Israel, Hai Hai Vel Hayam, Davi Melech Israel. Eles vão cantando, eles recebem um Shabat com alegria. Mas quando ele está triste também, todo mundo sabe. Um luto, por exemplo. Quando morre alguém numa família judaica tradicional, a primeira coisa que ele faz é a camisa que ele tem que pegar um bolso, se tinha um bolso como esse, ele rasga o bolso. Se não tem bolso, ele faz um rasgo na camisa e fica a semana inteira com a mesma camisa rasgada. Não escova dente, não toma banho, não lava o rosto. Cobre as mobílias da casa, senta no chão, come sentado no chão. Todo mundo tem que saber que ele está triste. Mulheres felizes. Já viram algumas mulheres beduínas falando assim, lá, 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 lá. Então é com esse espírito que eu estou trazendo para vocês que Daniel sentou-se em pano de saco, porque, pelo menos até pouco tempo, o luto para nós era vestir de preto. Para eles é vestir de pano de saco, sentar em cinza, pegar a cinza e começar a jogar na cabeça. Era a maneira de falar assim, eu estou triste, eu estou de luto, eu estou chateado. Mas espera aí, tem um contraste aqui. Eu acabei de falar há poucos minutos atrás que Daniel não era um masoquista. Só que diante de um motivo para comemorar, ele entra em depressão. Por quê? Para entender isso, eu quero convidar os irmãos a fazer um exercício de contexto. Uma das coisas que eu tenho procurado fazer com a arqueologia, eu mencionei isso rapidamente aqui na igreja hoje de manhã, é colocar a Bíblia dentro de um contexto. É a minha contribuição teológica para a igreja. Eu percebi, principalmente nos nossos estudos bíblicos, não é nenhuma crítica, é apenas uma observação de alguém de dentro. Nós, às vezes, oferecemos as coisas muito estanques. Vamos ensinar Daniel capítulo 2. Aí você fala, a estátua, a cabeça de ouro, Babilônia, 606. Ou 605, que é a data mais correta. Peito e braços de prata, 538. Quadril de bronze, 331, Grécia. Pernas em ferro, 167, Roma. Pés em ferro misturado com barro, 476, Roma dividida. Ponto. Aí a gente começa a contar. Nabucodonosor caiu, aí veio a Medopérsia, Ciro e Dario, aí veio Alexandre o Grande, depois vieram os romanos, depois vieram os bárbaros. Uma história muito estanque. Tá, mas o que está por detrás disso aí? Você sabe que quando você percebe a origem dos nomes, eu falei hoje da Bárbara de manhã aqui, não dá todo um enriquecimento maior? Então é isso que eu quero fazer com a arqueologia. Eu começo a fazer perguntas. Por que 70 anos? De onde veio essa profecia? Abram a Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 25, versículo 1 e 2. Jeremias, capítulo 25. 11 e 12, perdão, obrigado. Jeremias 25, capítulo 25, versículos 11 e 12. Na minha tradução está assim: toda esta terra, a terra de Judá,
virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles ruínas perpétuas. Se eu ler isso aqui de trás para frente, fazer de Babilônia ruínas perpétuas, eu mostrei hoje de manhã como é que a Babilônia ficou escondida e perdida até ser redescoberta no final do século XIX, 1898. Tudo bem. Mas agora o texto me traz algumas perguntas conflitantes. A primeira é o seguinte: por que o cativeiro seria 70 anos? Por que não 50? Por que não 40? O 7 na Bíblia tem um número de perfeição. Por que 70 anos? Por que essa insistência no 7? As 70 semanas, 70 vezes 7, os septenários do Apocalipse, por que 70 anos? Será que a arqueologia me dá uma luz sobre isso? Outra pergunta, essa de cunho ético. Deus parece muito injusto aqui. Raciocine comigo. Ele vai trazer a Babilônia para castigar o povo de Israel que está impenitente. Depois ele vai castigar a Babilônia porque cumpriu o que ele falou. Entenderam a pergunta? Eu vou trazer alguém para dar uma coça em você, Bruno, né? Eu vou trazer alguém, Bruno, para dar uma coça em você, para você aprender. E depois que ele der uma coça em você, eu vou lá e vou bater nele. Porque ele bateu em você, mas ele só fez o que eu mandei. Seria muito injusto da parte de Deus bater na Babilônia, porque a Babilônia simplesmente fez o que ele mandou. Tem que ter alguma coisa a mais nisso aqui do que simplesmente falar, foi 70 anos, e aí? Vamos ler Esdras, capítulo 1, versículo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Aí vem Ciro e dá o decreto para o povo sair. Bom, Daniel estudou isso aqui. Eu tenho um problema aqui com Daniel, sabem qual é? Quem é bom de matemática aí? Faça como eu, uso o celular. Então me ajuda aí. Daniel foi para a Babilônia em 605 a.C. Lembrando que a.C. os anos são de trás para frente. Tá bom? Os persas tomaram a Babilônia em 538. Então quanto que dá 605 menos 538? 67 anos. Se eu colocar 539, que alguns preferem, dá 66. Não é isso? Mas o cativeiro devia durar 70 anos. Tem um livro muito bom de Eugene Merrill, que ele data os 70 anos entre 605 e 539. Eu falei 538, 9, né? Esse livro é fantástico, mas essa nota aqui eu não gostei. O livro é bom, recomendo, mas essa nota eu não gostei. Olha a nota dele. Este é, obviamente, um número redondo, já que o cativeiro foi de apenas 66 anos. Mas o número é próximo o suficiente para Daniel usá-lo. A referência a 70 anos em Zacarias 1:12, 7:5 se aplica ao período diferente, aquele entre a destruição do templo e a sua reconstrução. Realmente, em Zacarias os 70 anos que fala ali não é o mesmo do cativeiro, mas de novo repete os 70 anos. Mas será que as profecias de Deus são arredondamentos quase lá? Não, não gostei. Então, como é que a gente explica isso? Já leu o texto de Esdras? Eu tenho duas maneiras de entender isso aqui. Eu posso pegar que o cativeiro começou em 605, mas estender os 70 anos até 535. Por que 535? Porque em 539 ou 538, os persas tomaram a Babilônia. Porém, só 2 anos depois é que Ciro assumiu o controle da cidade.
Ele deixou Góbrias no lugar deles. Alguns pensam que o Góbrias, que ficou cuidando da Babilônia, seria o Dario mencionado no livro de Daniel. Vocês entenderam? Então eu já tenho 2 anos a mais que os judeus ainda ficaram na Babilônia, mesmo depois que os persas dominaram a cidade. Em outras palavras, os persas não dominaram a cidade numa terça-feira e os judeus foram libertos na quarta. Eu tenho que estender mais 2 anos ali. E além desses 2 anos, o tempo que o decreto saiu, eu tenho que jogar um pouquinho mais, então os 70 anos são de fato quando o povo sai da Babilônia, e não necessariamente quando ela caiu nas mãos dos persas. É uma possibilidade. Eu vejo uma outra possibilidade igual. Então eu trabalho com as duas. O final do cativeiro foi mesmo em 539, só que o início dele foi em 609. Por que 609? Porque se você atentar bem para o modo como Jeremias descreve os 70 anos, dá a entender que os 70 anos já tinham começado na época de Jeremias. E Daniel não tinha nem ido para a Babilônia ainda. E o que aconteceu em 609? 609 é justamente quando Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, consegue a hegemonia. Em 612 eles destroem a Nínive, a capital da Síria. 609 ele consegue a hegemonia. Então a hegemonia mesmo da Babilônia vai de 609 até 539, que dá 70 anos. São possibilidades. Qual das duas é? Não sei, trabalho com as duas. Se for uma terceira no céu, Jesus me explica. Mas o mais importante não é isso, irmãos. Até tem uns problemas ali no texto hebraico com 70 anos. Eu não vou discuti-los hoje, não. Vou deixar 70 anos para facilitar a vida de todo mundo. Mas a minha pergunta ainda vai aqui. Por que 70 anos? Aqui uma coisa começa a me chamar a atenção. Jeremias 29, verso 10. Jeremias, capítulo 29, verso 10. Na minha tradução diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. No original hebraico, você tem, logo que se cumprirem para a Babilônia, Le-Bavel, para a Babilônia. Esse le em hebraico é para. Alguns tradutores preferiram traduzir assim: logo que se cumprirem na Babilônia os 70 anos. Mas os que traduziram cumprirem na Babilônia, traduziram isso por desconforto histórico. Mas gramaticalmente, o correto é logo que se cumprirem para a Babilônia. Isso aqui me desperta uma coisa. A profecia dos 70 anos era para Israel ou para a Babilônia? Para ambos. Era para a Babilônia também. Era para a Babilônia. Mas Deus tem algum plano para a Babilônia também? Irmãos, os que estavam aqui de manhã viram que no início do sermão eu adverti a igreja quanto ao problema de achar que o que nós cremos é apenas mais um, e por outro lado a soberba teológica, doutrinária. Lembram disso? Olha como o livro de Daniel e a própria Bíblia mostram o povo de Deus fora do povo de Deus. Olha esse texto de Amós, capítulo 9, versículo 7. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eu não aprecio tanto a nova tradução na linguagem de hoje, mas algumas vezes ela fica mais clara do que as outras versões. Olha como esse texto foi traduzido na Bíblia na linguagem de hoje, é que eles foram ao ponto. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia tanto quanto amo vocês. Assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta, Creta é Caftor, e os arameus, os sírios, da terra de Quir. Você já parou, você que fez o seu ano bíblico todo, você parou para prestar atenção no que esse texto está dizendo? A gente só prega do Êxodo e fala da festa da Páscoa
relacionada ao modo como Deus, com mão poderosa, tirou o povo escolhido do Egito. E na soberba intelectual ou teológica, nós somos o povo da promessa. Am Havrit, o povo da aliança. Deus nos tirou do Egito, porque Deus tem um plano para nós. Aí vem o profeta Amós, inspirado por Deus, e quebra as minhas pernas, mostrando assim, não, você está enganado. A Páscoa comemora o modo como eu tirei vocês do Egito. Mas do modo como eu tirei vocês do Egito, eu tirei os sírios, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Vocês perceberam o paralelismo ali? Você já parou para pensar que o milagre do Êxodo repetiu-se, não daquele mesmo jeito, mas eu digo assim, como ação divina, o milagre do Êxodo aconteceu com um povo que era até inimigo do povo de Israel? Ora, se Jesus falou, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele seria um incoerente se ele mesmo não colocasse isso em prática. Porque Jesus falou assim, se vocês só amam aqueles, se vocês só saúdam aqueles que vos amam, que benefício vocês fizeram? Os ímpios fazem a mesma coisa. Portanto, eu vos digo, orai pelos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Será que ele mesmo não faria isso? Será que ele só tem um plano para Judá e Israel, ele não tem um plano para Babilônia e para os outros? Isso quebrou a perna de tal maneira, principalmente conceituando que os filisteus eram quem? Inimigos perversos do povo de Israel. E os sírios? Pior ainda, os sírios se ajuntaram com o reino do norte para tentar destruir Jerusalém. Os arameus eram os babilônios, ancestrais dos babilônios. Olha que coisa interessante. Será que Deus está apenas aqui? Acho que aquele corinho, o Senhor está aqui. Deve ter um complemento. O Senhor está ali. Deus não é propriedade exclusiva minha. Tá certo? Eu não tenho a patente de Deus no CNPJ da igreja. Isto não significa relativizar o povo da promessa, isso não significa relativizar o povo do concerto, mas significa reconhecer através da Bíblia, através do livro de Daniel, que Deus tem povo fora do povo. Não podemos esquecer disso. Com isso em mente, o que eu entendo? Os 70 anos era uma profecia também para os babilônios. E me chama a atenção, irmãos, que esse número 70, eu não vou dissertar sobre eles aqui hoje, porque eu gastaria muito tempo. E o pastor já me advertiu, se passar de 1 hora é pecado contra o Espírito Santo. Aí eu já cantei assim, descontando o tempo. Sabe quando você sai com a namorada assim e fala assim, eu tenho 10 reais aqui, dá para comprar um picolé, um sorvete e sobra 2 reais para pegar um mototáxi. Eu vou mostrar para vocês, o número 70, ele tem um monte de textos babilônicos, acadianos. E lembra quando de manhã eu falei como é que a arqueologia ajudou a abrir o contexto do livro de Daniel? Pois eu vou mostrar a vocês uma coisa curiosa. Esse que vocês estão vendo aí é Esarhaddon. Esarhaddon é mencionado na Bíblia. Você tinha, na época do reino de Sargão, o Império Neo-Assírio, você tinha Sargão, o terrível Sargão, que é mencionado no livro de Isaías. Aí Sargão foi morto. Aí o filho mais novo dele, Senaqueribe, Sargão era filho de Senaqueribe. Aí depois veio Esarhaddon, perdão, confundi tudo, vamos começar de novo. Você tinha Sargão, você tinha Senaqueribe, aí você tem Esarhaddon. E depois você tem Assurbanipal. Entenderam a lógica? Sargão, Senaqueribe, Esarhaddon e depois Assurbanipal. Aí aconteceu o seguinte, o Senaqueribe, o mesmo Senaqueribe que chegou em Jerusalém, quando o rei Ezequias era rei de Jerusalém, e cercou Jerusalém, e Ezequias desesperado começou a dar ouro para o rei, o mesmo Senaqueribe que humilhou Ezequias, que escreveu numa estela comemorativa assim, quanto a Ezequias, eu o prendi em Jerusalém como se prende um pássaro numa gaiola. Exatamente como Isaías falou que iria acontecer. Porque Isaías falou para
para o rei Ezequias: não confia no Egito e na Etiópia, confia em Deus. Ele confiou no Egito e na Etiópia, veio Senaqueribe e quase acabou com ele. Esse mesmo Senaqueribe, rei da Assíria, devastou a cidade de Babilônia. Eu vou resumir em 2 minutos a história da Babilônia e você vai entender. As primeiras civilizações do mundo pós-diluvianas aconteceram na região da Mesopotâmia, ali onde estão o rio Tigre e Eufrates, atual Iraque e Síria. Ali surgiram as cidades de Ur, de onde veio Abraão, Erech, Eridu, Lagash. As primeiras civilizações surgiram ali. Aqui no sul, na África, surgiu o Egito. Então você tinha uma superpotência aqui, que era o Egito, e os sumérios lá em cima. Os sumérios eram tão poderosos que os sumérios inventaram a escrita, a matemática, o número, a cidade, a roda, a agricultura, o comércio, o dinheiro. Tudo isso foram os sumérios que inventaram. E quando os sumérios entraram em decadência, os elamitas tomaram o poder. E de um ramo dos elamitas surgiram os babilônios, onde vem a fundação de Babel. Babel foi fundada nessa região aí. Aí vieram os babilônios. E teve uma época que os babilônios foram muito poderosos na região. Por volta de 1750 a.C., havia um rei babilônio chamado Hammurabi, que escreveu leis que até hoje são comentadas no mundo. Sabe aquela lei de Moisés, olho por olho, dente por dente? Isso está no Código de Hammurabi, escrito 300 anos antes de Moisés. Só que a Babilônia caiu. Por que a Babilônia caiu? Porque os assírios tomaram o poder. E os assírios ficaram dominando, e a Babilônia foi só uma província da Assíria. E a Babilônia sofria na mão da Assíria, assim como Judá sofria também na mão dos assírios. Durante todo esse tempo que você lê na Bíblia lá, os assírios vindo e impondo pesado tributo sobre os judeus e tudo mais, os babilônios sofriam a mesma coisa. Só que quando Esarhadon assumiu o poder, o pai dele, Senaqueribe, tinha destruído a Babilônia. Acabou com a Babilônia. Aí quando ele assumiu o poder, isso em 681 a.C., ele resolveu reconstruir a Babilônia. Sabem por quê? Esarhadon se converteu a um deus babilônio, Marduk. E rolava uma profecia lá na época. Lembra que eu falei de colocar a Bíblia no contexto? Estou colocando no contexto. Hoje eu brinquei aqui com o aniversário do pastor, né? Por que eu estou falando 62? Tinha um contexto aquilo ali. Quando você entende o contexto, faz sentido. Você está rindo, né, Miriam? Qual que é o contexto? Raciocina comigo. Havia uma profecia que a Babilônia ficaria desolada por 70 anos. Quando Senaqueribe destruiu a Babilônia, profetas da época diziam: Babilônia não cumpriu o tratado com Marduk, então ela será destruída, por isso ele a destruiu, e ficará destruída por 70 anos sem ser reconstruída. Querem ver o original dessa profecia? Sim ou não? Sim. Vou mostrar para vocês. Olha essa pedra aqui, ó. Eu vou mostrar, 680 a.C. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Está em pedaços. Essa profecia está repetida em 3 tabletes cuneiformes, 3 inscrições cuneiformes. Esse prisma aqui é um deles. E uma parte do prisma diz assim, olha: 70 anos como período da sua desolação, de Babilônia. Ele, Marduk, escreveu no livro do destino. Mas, aqui quem está falando já é Esarhadon. Diz que toda a verdade vem depois do mas. Só para eu ficar bem claro, eu sou professor e eu gosto de ter didática. Tá redondo o que eu estou falando para vocês? Tá didático? Tá dando para entender? Senaqueribe fez o quê? Destruiu Babilônia. Senaqueribe era rei de onde? Da Síria. E junto com a destruição de Babilônia, havia uma profecia que Babilônia ficaria desolada por quanto tempo? 70 anos. Aí depois que Senaqueribe passou, Esarhadon assumiu o poder. E ele se converteu ao deus Marduk. E a primeira coisa que Esarhadon fez
foi reconstruir a Babilônia. Aí o Esarhaddon mandou fazer uma atualização da profecia. Atualizar a profecia. E como é que ele atualizou a profecia? 70 anos como período de sua desolação, ele, Marduk, escreveu no livro do destino. Mas o misericordioso Marduk, num momento em que seu coração estava em paz, virou o livro de cabeça para baixo, e o 11º ano foi ordenado a sua restauração. Eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender isso, porque os números são diferentes, mas eu encontrei recentemente com o pastor Gustavo Assis, que foi meu aluno, negócio fazendo doutorado justamente em língua cuneiforme e tudo mais, e falou assim, não, faz um sentido sim. Eu falei, pode ser, eu ainda quero pesquisar um pouquinho isso mais. Mas para explicar fácil para os irmãos entenderem, é o seguinte. Vocês sabem que o 9, se eu virar de cabeça para baixo, ele vira o quê? 6. Os números acadianos, o número 1 é como se fosse um preguinho assim. Imaginou um preguinho aqui? É o número 1. Aí vai 1, aí 2 preguinhos 2, 3 preguinhos 3. Vocês entenderam? É assim. Quando você vai fazer o 10, aí você faz só colchete, como é que chama esse sinal assim? Maior ou menor. Sabe o sinal da matemática, maior ou menor? O 10 é assim que você faz. Agora, então o 11 seria o 10, mais 1, o 12, vocês entenderam? Só que o interessante é que o número 60, para eles, é o mesmo símbolo do número 1. É o mesmo símbolo do número 1. O 61 é o mesmo número. Quando eles querem fazer 70, então eles colocam um preguinho e o número 10. Vira 70. Então, se eu virar 70 de cabeça para baixo, vira 11. Porque aí o 10 vai ficar antes. Vai ficar 10 mais 1. Se você não entendeu, compreenda assim. 9 de cabeça para baixo, vira 6. Então Marduk, segundo Esarhaddon, deu uma mexida na profecia. Fez os 70 virar 11, de modo que Babilônia pôde ser reconstruída antes do tempo. Ficou claro isso? Agora, o que eu estou contando para vocês, talvez como uma novidade, para o judeu da época de Jeremias, Daniel e Ezequiel, era uma coisa que estava no jornal. Todo mundo estava assistindo isso na Jovem Pan, na CNN. Se Jesus não voltasse daqui a 2000 anos, a gente tem que entender, porque está todo mundo de máscara. Mas quem vive hoje não precisa entender. Está no jornal, todo mundo sabe, tem uma criança. Então, se você tivesse naquela época, o que eu estou contando aqui como uma novidade, seria o assunto do salão, quando você estava cortando o cabelo. Agora imagina, pastor Gilson, 2 judeus em Jerusalém, sendo ameaçada pela Babilônia, e pela Assíria antes da Babilônia, pela Assíria antes, conversando. Pois é, rapaz, você ficou sabendo? Babilônia diz que está linda. Está maravilhosa a Babilônia, diz que tem cada rua lá, meu primo foi para lá semana passada, cidade bonita, prédios bonitos, Babilônia está linda. Onde é que eles estão arrumando dinheiro para isso? Você esqueceu? Há uns 30 anos atrás, meu irmão, Esarhaddon mandou construir a Babilônia de novo. Puxa vida, e a gente aqui pagando imposto para a Assíria. Porque lembra que Israel ficava obrigado a pagar imposto para a Síria? Para a Síria? Imagina então o problema, você está lá no cabelo, no salão, e a gente está conversando. Puxa vida, mas isso aqui não é justo, né? Eu trabalho tanto tempo do ano para pagar imposto para a Síria, que não faz nem o bueiro aqui, e com o dinheiro do meu imposto, os assírios reconstruíram a Babilônia. Isso não é justo. Aí o outro comenta assim, não é justo o Deus de Israel deixar isso acontecer. O que adianta? Eu estou achando que é mais negócio adorar Marduk. Você se lembra do filme A Paixão de Cristo? Eu não sei quantos assistiram. Não tinha uma cena da Paixão de Cristo que Jesus cai, assim, todo ensanguentado, todo espancado, e o demônio aparece assim, acarinhando um anãozinho como se fosse um bebê? A cena já diz tudo. Eu cuido melhor dos meus filhos do que o pai de você. É isso que o diabo faz. Olha, é melhor servir a Marduk. Fazendo um panorama para os dias de hoje.
Quantas vezes você fala assim, é melhor eu ter ficado lá fora, porque desde que eu vim para a igreja eu só vou de mal a pior. O sujeito foi para a igreja X lá, está dando testemunho na televisão lá, que ele chegou sem nada, hoje é um empresário. Eu vim para cá, eu perdi, foi o que eu tinha, por causa da guarda do sábado. Qual que é a vantagem que eu estou tendo? Qual que é a vantagem? É melhor ficar lá, os babilônios estão em vantagem sobre nós. Quer saber? Da teoria para a prática. Eu vou passar a adorar Marduk. Não você vai deixar de adorar o Deus de Israel? Não, eu vou adorar os dois, para garantir. Aí Judá começou a receber muita influência da idolatria. Vocês entendem agora por que a idolatria era tão atrativa? Fazia sentido, não pense com a cabeça de hoje não. Você está 2.600 anos atrás, numa barbearia, conversando com outros judeus sobre os últimos acontecimentos. Jerusalém não tem dinheiro para pagar nenhuma boca de esgoto, e a Babilônia lá bonita, esplendorosa, porque a Assíria estava mandando dinheiro para a Babilônia. E para piorar a história, a Babilônia vai, em 612, Nabopolassar consegue destruir Nínive e tomar o poder da Assíria. Coisa que nenhum judeu conseguiu fazer. Aí, quando Jeremias vai fazer a profecia dele, o país estava dividido entre 3 grupos. É igual hoje, o Brasil está dividido, está polarizado. Qualquer coisa que você fala, você ganha tapa de um lado ou de outro. Se você falou que tomou a vacina, você toma tapa de um grupo. Se falar que não tomou vacina, toma tapa de outro grupo. Se você espirrar, você toma tapa de outro grupo. Estava a mesma coisa lá. Alguns eram do partido pró-Babilônia. Eles achavam que a Babilônia era oportunidade, que tinha que fazer aliança com a Babilônia. Outro era do partido do Egito, porque o Egito era inimigo da Babilônia. O Egito era inimigo da Babilônia. Outro grupo era do partido da Assíria. Aí vem Jeremias e fala o seguinte: não devemos resistir aos babilônios. Vendido. Está vendido para a Babilônia. Aí chegava esse aqui e falava assim: não confie no Egito. Vendido. Foi nesse contexto que o povo estava querendo tanto se aproximar da Babilônia, que Deus falou o seguinte: olha, eu dei 70 anos, Babilônia está achando que é Marduk. Foi eu que dei 70 anos de misericórdia para eles poderem se arrepender dos pecados deles. Lembram lá no livro do Gênesis, quando Deus falou com Abraão assim: seus filhos vão voltar para cá só depois da tal geração, porque ainda não subiu até mim a medida dos amorreus? Agora, já que vocês querem tanto a Babilônia, vou pegar os 70 anos, que era uma oportunidade para a Babilônia se arrepender, e vou dar para vocês. Peguem a Babilônia, mas peguem o pacote também. Os 70 anos da Babilônia vão ser seus também. Só que como eram 70 anos para a Babilônia se arrepender, são 70 anos para vocês também sofrerem nas mãos deles para se arrependerem. E é por isso que Deus falou assim: depois dos 70 anos, eu vou castigar a Babilônia. Por quê? Na onisciência, Deus já sabia que os babilônios não iriam se arrepender. Então Deus não castigou a Babilônia por causa do que a Babilônia fez com Israel. Deus castigou a Babilônia por causa do não arrependimento dos babilônios. Entenderam a questão? Aqui estão as outras 2 pedras que contam a reconstrução da Babilônia por ele. Irmãos, Daniel, chegando ao final, ele estava triste por quê? Daniel via que muitos judeus na Babilônia, infelizmente, não tinham entendido a lição. Eles não tinham aprendido o que Deus queria mostrar. Nesse mapa aqui, estão vendo essa parte aqui, perto de Borsippa? Medina Yehud. Aqui, essa partezinha aqui, ó. Aqui é onde ficava a colônia dos judeus. E há poucos anos atrás agora, foi trazida a público uma coleção de documentos cuneiformes, esses aí, olha, recibos, cartas, contratos, encontrados naquela região que eu mostrei para vocês. E sabe o que eles me revelam? A vida diária dos judeus no cativeiro da Babilônia. Irmãos, isso revelou muita coisa até aterradora. Em primeiro lugar, Nabucodonosor não obrigou todos os judeus a irem para o cativeiro. Alguns ele levou na marra, como Daniel e seus companheiros, mas outros foram voluntariamente. Outra coisa que os tabletes mencionaram:
os judeus foram tremendamente prósperos na Babilônia. Até banco eles criaram. Criaram um banco, construíram casas, adquiriram propriedades, ficaram ricos, tinham respeito, tinham ouro, tinham prata, tinham tudo que você pode imaginar. A Babilônia era muito boa. A Babilônia era um cativeiro para Daniel. Para outros, o céu é aqui. Não estou discordando da música, não. Estou fazendo uma paródia, vocês entenderam. Essa música é linda, aliás. Estou fazendo só uma paródia. Sabe aquela profecia do Apocalipse, acaba não mundão? Está gostoso demais. Por isso Daniel ficou angustiado. Quando eu vejo esses tabletes, eu começo a entender o motivo da angústia de Daniel. Daniel entendeu que o cativeiro estava acabando, mas se o povo não estivesse preparado, Deus poderia não tirá-los da Babilônia ou fazer algo pior. Irmãos, eu quero terminar minha fala aqui, nós vamos ter um batismo daqui a pouco. Eu quero terminar minha fala aqui com uma coisa que me preocupa muito. Eu falei de manhã, eu não gosto de teoria da conspiração. Eu já falei para vocês, teoria da conspiração é um negócio que vicia. Todo papa é o último papa, todo presidente é o último presidente, tudo é tudo. Deixe-me dar 2 conselhos para vocês. Ou 3. De manhã eu falei, citando o Hernandes Dias Lopes, quando você vai pregar numa igreja e o pessoal lê o versículo e fecha imediatamente a Bíblia, você vê que eles não estão acostumados a um sermão bíblico. Porque ele nem fica com a Bíblia aberta para conferir. Sermão que cita a Bíblia não é sermão bíblico. Esses dias eu falei num grupo de pastores do qual eu faço parte. Falei assim, olha gente, vamos parar. Vocês notaram que o nome Bolsonaro e Lula está fazendo mais parte do nosso grupo aqui do que Daniel e Jeremias? Quando os nomes vacina, Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, fazem mais parte do que você está falando do que Bíblia, tem alguma coisa errada. E cuidado, assim como sermão que cita a Bíblia não é sermão bíblico, a ênfase em coisas de fora não é necessariamente uma ênfase profética. Porque tudo é tudo. Colocaram uma estátua de um bicho esquisito lá na ONU. É a besta do Apocalipse, agora é a besta. Coloca um revolvinho para medir a temperatura. É o sinal da besta. Vacina, é a picada da serpente, é a besta. Esse erro sistemático é um vício que muitas pessoas têm, num tipo de adrenalina, que ele não quer simplesmente pegar a Bíblia e estudar a profecia. O que eu fiz com vocês aqui? Vamos pegar a Bíblia, vamos estudar, olha isso aqui, significa aquilo. Tem que ter alguma coisa que sacuda. Não é por aí. Então, sem nenhum exagero, eu digo para os irmãos assim, eu não terei tempo para discordar a razão da afirmação que eu vou fazer agora. Mas tem tanta coisa que eu ponho na internet, eles vão assistir e vão entender meus arrazoados. Profeticamente falando, e socialmente falando, o mundo tem hoje condições do decreto dominical e os eventos finais do Apocalipse acontecerem num prazo de talvez 10 anos ou menos. Há condições estruturais para isso. Nós temos hoje condições no mundo proféticas e situacionais para que essas crianças aqui não cheguem a virar adolescentes. Porém, eu coloquei de propósito a foto do Waze. Quando você coloca no Waze o seu ponto de destino, o Waze dá, você chegará ao seu destino em 1 hora e 40 minutos. Mas se no meio do caminho eu paro no posto de gasolina, vou numa loja de conveniências para fazer um lanche, pego uma rota errada, paro para tirar uma foto, ou acontece um acidente, o que acontece com o Waze? Ele vai reatualizando. E aquela 1 hora e 40 vira 2 horas e 10, 2 horas e 15. Os tempos de Deus não conhecem nem tardança nem adiantamento. Contudo, quando as pragas caíram no Egito, era o tempo profético do povo sair de lá.
Mas pelo fato do povo sair do Egito, mas o Egito não sair do povo, o que era para durar 40 dias virou 40 anos. O Waze foi recalculado. É com esse espírito que eu digo, hoje temos condições proféticas e situacionais para em 10 anos estar tudo resolvido. Mas assim como 40 dias viraram 40 anos, lamentavelmente as mesmas crianças que eu falei que talvez não chegaram à adolescência, podem virar bisavós. Entenderam a angústia de Daniel? Entenderam a minha angústia? Daniel, estudando Jeremias, sabia que o tempo era aquele. Mas se o povo não estivesse preparado, Deus podia reter os 4 anjos, como muitas vezes talvez fez no passado. Eu tenho minha decisão ao lado de Cristo. Senhor, eu estou no meio do teu povo. E eu sempre sou cavaleiro com a minha esposa, ela sabe disso. Mas só tem um lugar que eu não vou dar a frente para ela. É no que diz respeito à salvação. Aí não tem como. Nem seu filho você pode amar mais do que a Deus. Nem o seu marido, nem seu namorado, ninguém. Fique no meio do povo de Deus. Não se sinta superior, porque você acha que é Daniel no meio dos corruptos. Aceite pagar a consequência, mas anseie a volta de Jesus mais do que tudo.